Fala, gente, aqui quem fala é o 600 e espero que gostem do vídeo. Se gostarem, se inscrevam, deixem o like, compartilhem, se vocês quiserem, né? Lucas, DS Luke ou Lucaus, na sua versão mais cômica, é um cantor de trap e shit trap, que tem um trabalho longo, porém que recentemente viralizou de novo com o boom da União Flasco. Esse vídeo aborda o lado Lucaus, que assina as músicas no estilo shit trap, que é uma variação cômica do trap e que por sua vez é uma variação do rap. Lucaus é uma personagem criada para lidar com shit trap, pois o mesmo é construído para extrapolar limites e flertar com o absurdo. Logicamente, suas letras não são para serem levadas totalmente ao pé da letra. Muitas vezes Lucaus cita a questão da brincadeira em suas letras e até certo ponto é apresentada a colocação de que ele constrói trabalhos tão bons apenas brincando. O ponto que me parece uma boa interpretação da situação é que justamente a brincadeira é o local de evolução das capacidades desse artista. Não só desse artista, mas de qualquer outro ser humano. Justamente brincando ele evolui por certas condições, que a brincadeira fornece, que impulsionam a imersão e freiam o medo da tentativa. O jogo e a brincadeira muitas vezes se tornam sinônimos, por isso toma emprestada a definição de jogo do livro Homo Ludens, de 1938, do historiador e linguista holandês Johan Huizinga. Esse historiador meio que, nesse livro, ele foca totalmente na questão do jogo. E eu acho interessante trazer ele aqui porque ele tem alguns pontos. Assim, é muito difícil você sintetizar o que é o jogo, mas você consegue sintetizar pontos que tem em todos os jogos, ou na maioria. Então é interessante trazer isso aqui. Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como não séria e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporários próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. Lucaus constrói suas letras com liberdade e necessita que Lucas, que é o detentor do personagem, se sinta livre para participar da atividade, sem que isso seja uma obrigação, pois quebraria a liberdade criadora e a diversão que envolve o processo. A não seriedade não pode ser confundida com falta de compromisso, pois a brincadeira exige comprometimento. A não seriedade seria estabelecer que pequenas amarras sejam soltas e que fique claro que elas estão soltas apenas para fins de brincadeira, com o cuidado que nenhuma amarra solta extrapole um limite que quebre a brincadeira e se transforme em algo sério. As letras de Lucaus misturam sequências de absurdos que muitas vezes se sobrepõem ao ponto dos absurdos se esvaziarem e o real sentido, que é o humor, fique. Lógico que algumas vezes o artista pode lidar com a sua liberdade ao limite e gerar equívocos nas mais diversas interpretações que o público pode ter. O terceiro ponto é a capacidade de imersão que podemos considerar que se acentua devido à liberdade e à quebra da seriedade. O artista fica imerso e vai fundo na criação, por estar se divertindo com liberdade, na procura de respostas necessárias à produção de sua obra. Só que sem nenhuma obrigação maior ou limitante, e dentro dessa jornada de brincadeira, o artista evolui sem sentir tanto pesar de ter que sempre evoluir. A evolução das habilidades acaba virando uma consequência gradual e não uma meta. Sobre o ponto do lucro, podemos entender que no caso em questão a brincadeira não tem como norte esse ponto, mesmo que ocorra em consequência e que seja obviamente satisfatório. E o último ponto é que, mesmo com essa aura de liberdade e não seriedade, ainda existem ordem, regras e limites, só que de forma flexibilizada, pois o intuito das músicas gira em torno do humor e da arte. Simplesmente extrapolar os limites sem medir as consequências é falta de responsabilidade. Podemos dizer que o caos do Lucaus é feito na tentativa de ser sob medida, para que não extrapole limites que realmente sejam graves e inaceitáveis.
Lógico que qualquer ser humano pode errar e essa fórmula é muito difícil de se acertar. Toda essa volta aqui é para salientar que a brincadeira é um campo com uma potência muitas vezes subestimada. O próprio Lucaus é um exemplo disso, pois ele quebra com a percepção de que as coisas feitas por brincadeira são produtos ruins ou de menos qualidade. E queria deixar também uma opinião minha, que é sobre usar frases como "até brincando é melhor". Eu acho que elas não se aplicam à situação, porque o brincar aqui nesse ponto, nessa questão do Lucaus, é uma ferramenta, é uma arma, é um multiplicador. É o que possibilita essa jornada de evolução. É como se fosse uma essência ou parte dela. E chuto dizer que muitos dos acertos que o Lucas obtém com o Lucaus podem se refletir em novas criações, até mesmo com a utilização do DS Look. Mas não vou abordar essa outra face do mesmo artista hoje. Conheci os trabalhos desse artista de diversos nomes lá por 2018, desde memes em áudio até suas músicas. De fundo fica o compilado da minha tentativa de fazer uma ilustração de Lucaus e Nego Ney, baseado na música recente de Lucaus. Acabei misturando samurais no meio dessa ilustração sem ter um motivo aparente. Basicamente me pareceu uma ideia boa e eu quis brincar. Talvez seja isso que nós podemos levar do Lucas ou do Lucaus, que às vezes devemos aprender a brincar e nos divertir. Obrigado por assistir até aqui. Peço de novo, se você ainda não fez, para se inscrever e deixar o like. Eu vou tentar remodular o formato dos vídeos para não ficar saturado no mesmo desenho. Acabou ficando porque eu achei que eu ia fazer os desenhos rápidos e ia postar tipo 3 partes para cada desenho. Só que esse do Nego Ney e do Lucaus demorou 2 semanas porque eu ficava fazendo um pouquinho a cada dia e tal. E aí deu muito vídeo, deu 7 partes. Eu planejo incluir a fala nos vídeos, então talvez a frequência mude, seja uma frequência menor. Então é isso. Valeu aí. Vapo, executamos executável. Fui.